Seja muito bem-vindo ao Kit Cloud Expert. A partir de agora, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo, preparatório para a sua certificação. É um conteúdo inédito e exclusivo para preparar você para as certificações. Mas por que vídeos simulados, Vidal? Veja só, se eu te entrego um conjunto de simulados, você pode decorar. Eu não quero isso. Eu quero que você aprenda o dia a dia para você ser aprovado e ter uma experiência prática, até mesmo para ter uma melhor resposta dentro de uma entrevista. Por isso, aqui eu apresento para você os professores Josué Vidal, Luiz Júnior e Anderson Bento, que serão seus professores do vídeo simulados da comunidade Cloud Expert. Comunidade Cloud Expert é a comunidade número 1 em indicação de profissionais para o mercado de trabalho, além de ser a maior comunidade de cloud com conteúdos profissionalizantes e preparatórios para a certificação. Seja muito bem-vindo ao seu vídeo simulados do Kit Cloud Expert, que você agora possa começar a sua jornada de vídeos simulados. Com vocês, Luiz ou Anderson Bento. Vamos lá, vamos dar início. Então, nesse vídeo simulado, você vai aprender sobre os tópicos: benefícios da nuvem, modelos e serviços de nuvem. Na questão 1, vamos falar para a questão 1. Sua organização gerencia dados médicos, incluindo dados associados a ensaios e testes médicos para ignição TI. Você está usando o Microsoft Azure para hospedar a maioria de seus dados na nuvem. No entanto, alguns dos dados são confidenciais e, para garantir a conformidade desses dados, são armazenados em um data center local seguro. Ao usar uma combinação de nuvem pública e serviço de TI no ambiente local, que tipo de modelo de nuvem você está usando? Então, para a gente responder essa pergunta, é muito importante a gente ter uma noção da diferença entre serviço de nuvem, modelos de nuvem, atributos. Então, quando a gente fala de serviço de nuvem, né, a gente tem que descrever sobre o que é infraestrutura as a service, o que é plataforma PaaS, né, plataforma como serviço, software como serviço, identificar, né, um tipo de serviço baseado para cada uso. Então, vamos primeiro explicar o que é infraestrutura como serviço, né? Quando você está contratando uma infraestrutura, nada mais né, que você contratar máquinas virtuais, armazenamento e rede. No mundo on-premise, no ambiente local, você tem que provisionar todo o seu data center, beleza? Vai ter que comprar servidores, vai ter que configurar a rede. No caso, quando você contrata uma infraestrutura, você vai pegar toda a infraestrutura no data center de uma provedora. E você só vai consumir esses rádios físicos colocando sua máquina virtual, né, arquitetando, né, a sua rede. Então, infraestrutura as a service é isso. Quando você já passa para uma outra vertente, que é PaaS, né, nesse momento você não tem mais que gerenciar a máquina virtual, né? Vai ser entregue a você uma plataforma onde toda a parte de máquina, de rede, já vai ser gerenciada pela própria Microsoft, né, pela provedora de nuvem. Quando você passa para um outro cenário, que é software como serviço, aí você não gerencia nada, você só apenas usa. A gente analisar aqui, ó, nesse modelo de responsabilidade compartilhada, pode verificar que quando você está numa nuvem privada ou um data center local, o que você tem que fazer? Você tem que gerenciar todas essas camadas, tá vendo? Todas essas camadas, armazenamento, rede, computação, máquina virtual, tudo é de sua responsabilidade, né? E você tem que gerenciar e dar manutenção e atualizar tudo. Quando você vai ter uma infraestrutura as a service, entenda o nome, ele diz tudo, né? Infraestrutura as a service. Então, você está contratando uma infraestrutura, quer dizer, a parte física, né? Então, você não vai ter mais que gerenciar o armazenamento, nem a rede, nem a computação. O que você vai fazer? Você vai subir máquinas virtuais, né? Você vai gerenciar suas máquinas virtuais, deixar elas prontas, né, para poder receber, né, o seu aplicativo, a sua aplicação. Quando você passa aqui para a plataforma como serviço, você verifica aqui, ó, a parte em azul é que a provedora gerencia. Você não mais tem que pensar em máquina virtual. O que é essa plataforma? Está te dando uma plataforma. Você tem uma plataforma onde você coloca o seu código, basicamente isso, você coloca o seu código e a partir disso você dá o controle de acesso e você utiliza aquela plataforma, beleza? Quando você sobe para um outro nível, que é software como serviço, aí você não gerencia nada, você apenas usa, beleza?
Então, aqui a gente tem uma comparação aqui entre os modelos de nuvem, né? Que o IaaS é um serviço mais flexível, porque uma vez que você tem a sua máquina virtual, você consegue, né, trabalhar com ela, otimizando ela de melhor forma que o seu código, né, sua programação precisa, né? Quando você passa para PaaS, se torna um pouquinho mais engessado, porque tem a plataforma, né? Então, você não gerencia mais, né? Não gerencia mais a sua máquina virtual, né? E outra coisa do IaaS também, né? Você tem um controle, né? Você gerencia o hardware do seu aplicativo, né? Você consegue controlar ali. Quando você passa para SaaS, não. Qual que é a vantagem do SaaS? Né? Você vai apenas usar, né? Os usuários pagam pelo uso do software. Diante disso, a gente vai voltar aqui para a nossa questão. A gente tem aqui como opção, vamos reler aqui a pergunta, né? Ao usar uma combinação de nuvem pública e serviço de TI no ambiente local, que tipo de modelo de nuvem você está usando? Aqui está falando sobre no caso, dados médicos. Mas espera aí que eu vou ter que... Além disso, a gente tem também os modelos de nuvem. A gente fala sobre isso. Ele descreveu o que é nuvem pública, o que é nuvem privada, o que é nuvem híbrida, né, e comparar esses modelos de nuvem. Quando você fala de nuvem pública, nada mais é que você está hospedando os seus serviços, né, num provedor. É isso, você está utilizando o seu serviço a partir da nuvem, da internet, né? Então, você pega, por exemplo, a Microsoft, você contrata o serviço da Microsoft e a partir da internet você utiliza, né, aqueles serviços. Quando você vai falar de nuvem privada, a nuvem privada o que é? Quando você tem um data center, vamos supor, você tem uma empresa, você tem um data center. Um data center em si, ele não é uma nuvem, porque para ser nuvem, você precisa possuir 5 atributos. Quais são esses 5 atributos? Pool de recursos, elasticidade, self-service, uso controlado e automação. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, uma nuvem pública que possui uma nuvem que possui 5 atributos, né, e está no seu ambiente local, é uma nuvem privada. Né? Várias empresas utilizam nuvem privada, até pelo fato de nuvem privada dar mais segurança. Mas você fala, por que a nuvem pública não dá segurança? Claro que dá segurança. Só que entenda que a nuvem pública ela está na internet. Uma vez que está na internet, está no meio compartilhado. Então, um ambiente isolado vai ser sempre mais seguro que um ambiente compartilhado. Entende? Então, por isso, muitas empresas, principalmente quando você trabalha com dados sensíveis, geralmente você usa a nuvem privada. Tá ok, gente? E tem a nuvem híbrida, né? Várias empresas utilizam esse modelo, né, que é a nuvem híbrida, que nada mais é que você utilizar a associação da nuvem pública com a nuvem privada, né? Tem alguns quando você tem alguns serviços, alguns recursos, né, que não são tão sensíveis, né, como o próprio front-end de uma aplicação, por exemplo, você pode colocar ele na parte pública, né, na nuvem pública, enquanto o seu banco de dados, onde tem dados sensíveis dos seus clientes, né, da sua própria organização, você coloca na nuvem, deixa na sua nuvem privada. E essa união, né, forma a nuvem híbrida. Assim, diante dessa explicação, a gente pode responder a nossa pergunta, que fala, né? No entanto, alguns dados são confidenciais e, para garantir a conformidade desses dados, são armazenados em um data center local seguro. Ao usar uma combinação de nuvem pública e serviço de TI no ambiente local, que tipo de modelo de nuvem você está usando? Então, de acordo com o que a gente acabou de explicar aqui, não é uma nuvem híbrida, né? Porque a nuvem híbrida ela dá essa união da nuvem pública, né, com a nuvem privada. Vamos para a próxima questão. Você trabalha como administrador sênior da ignição TI. E uma das suas principais responsabilidades é gerenciar o banco de dados da sua organização. No entanto, você está concluindo um estudo de viabilidade que analisa os prós e os contras de mover seus serviços de dados para a nuvem, usando o Microsoft Azure. Quais os prós de uso da nuvem você incluiria no seu relatório, especificamente em relação ao fato de que seu departamento de contabilidade passa por um período muito pesado de uso de dados no final do ano fiscal? Selecione todas as respostas que se aplicam. Aqui, como opções, nós temos a escalabilidade automática, o balanceamento de carga, a elasticidade e o preço pago conforme o uso. É muito importante a gente discutir um pouco sobre os atributos, né? A gente já falou sobre os modelos. Eu estava falando sobre os 5 atributos, né? Pool de recursos, elasticidade, self-service, uso controlado e automação. O que é esse pool de recursos, né? Pool de recursos nada mais é o seguinte: antes da nuvem, o que acontecia? As empresas precisavam comprar servidores.
E esses servidores tinham uma quantidade de memória, uma quantidade de armazenamento, uma quantidade de processamento, e você tinha isso conjunto, né? Com o advento da nuvem, agora você consegue ter um pool de armazenamento, um pool de computação, um pool de memória. Você consegue usar a memória sem ter que necessariamente ter o uso de processamento. O armazenamento tem que ser o uso de processamento. Então, você consegue usar apenas o que você necessita. Isso é uma grande vantagem. E, além disso, dá a capacidade de aumentar e diminuir o processamento, a elasticidade. Né? Quando você tem vou dar um exemplo que é muito, muito importante. Você tem um aplicativo, né? Você tem uma aplicação rodando uma máquina virtual, por exemplo. E aí aquela máquina, o aplicativo está começando a consumir muito processamento, muito armazenamento, muita memória. E aí você tem um ambiente que você consegue ampliar isso. Né? Você consegue provisionar outras máquinas para poder fazer um balanceamento de carga entre essas máquinas. Então, um ambiente elástico, ele traz uma maior facilidade. Né? Além de trazer agilidade, né? vai trazer agilidade posteriormente, que é uma coisa posterior, vai deixar o seu ambiente de uma forma melhor para você. Né? Elasticidade. A gente vai passar aqui para o self-service. O que é o self-service? Nada mais é que um catálogo. É um catálogo. Você vai lá, você precisa de uma máquina virtual, você vai entrar dentro do portal, ou você vai por linha de comando, e você vai provisionar, né? Você vai provisionar a sua máquina virtual, o seu web app, o seu container, né? Depois disso, tem o uso controlado. O que é esse uso controlado? Né? Tem a questão do pay as you go, né? Você paga conforme o uso. Né? Então, você consegue criar métricas, né? Você consegue saber o quanto você está gastando a partir do uso de tags. Né? Então, você consegue saber o que sua empresa está gastando. Isso é muito importante, né? Você tem um controle do que você está gastando na nuvem. E, por último, mas não menos importante, a automação. Né? Uma vez que você tem todos esses 4 atributos e você automatiza nesse processo, né, você amplifica o poder do seu data center, beleza? Diante disso, eu quero falar sobre a escalabilidade, que é muito importante. As pessoas confundem o que é escalabilidade e elasticidade. Né? A elasticidade é a capacidade, né? O seu ambiente tem a possibilidade de ampliar os recursos, diminuir os recursos. Isso é a capacidade. A escalabilidade é o passo a passo de processos que vão fazer o seu ambiente ficar escalável, beleza? Essa é uma diferença que tem a escalabilidade horizontal e a escalabilidade vertical. Qual que é a diferença entre escalabilidade vertical? Quando você fala de escalabilidade vertical, você está falando em aumentar o size, né? Você está aumentando o processamento de uma máquina, você está aumentando a memória de uma máquina, você está aumentando o armazenamento de uma máquina. Quando você fala de escalabilidade horizontal, você está aumentando o número de máquinas. Dando exemplo de máquinas, né? Máquinas virtuais, que é uma coisa mais fácil de entender. Então, é importante ter essa diferença. Então, vamos voltar aqui na nossa pergunta. Né? Quais são os prós e usos da nuvem você incluiria no seu relatório, especificamente em relação ao fato de que esse departamento de contabilidade passa por um período muito pesado de uso de dados ao final de cada ano fiscal. Então, ter a escalabilidade é muito importante, né? Você ter o seu ambiente escalável e o seu ambiente elástico, porque isso você só vai usar, né, conforme você necessita, né? O balanceamento de carga, nesse caso, ele não vai alterar porque ele não faz o controle, ele faz o controle de como você dividir as requisições entre as máquinas, entre os serviços. Mas isso não impede que você gaste, entende? É apenas um controle para poder otimizar a sua máquina, mas não impede que você gaste. E pagar conforme o uso também não vai mudar nada. Se você vai gastar muito, você vai pagar muito. Se você gastar pouco, você vai pagar pouco. Então, a nossa resposta aqui é escalabilidade automática e elasticidade. Próxima. Na questão 3, fala da seguinte forma. Sua organização, Ignição TI, você está usando uma variedade de serviços baseados no Microsoft Azure, incluindo servidores virtuais do Azure e o aplicativo Microsoft iTunes. Quais tipos de solução em nuvem você está usando em sua organização? Vamos aqui falar sobre... Então, vamos discutir. A gente já falou sobre software como serviço. Né? Tem 2 coisas que tem que ficar olhando aqui, que a gente está trabalhando com máquinas virtuais e o aplicativo Microsoft iTunes. Né?
Nós falamos anteriormente que as máquinas virtuais, elas são dadas a partir da infraestrutura como serviço, infraestrutura as a service, né? No momento que você apenas contrata, né, o hardware da provedora, beleza? E a partir disso você consegue colocar suas máquinas virtuais, né, provisionar suas máquinas virtuais. O aplicativo Microsoft iTunes, ele é um software de gerenciamento de dispositivos. Então, a partir disso, né, a resposta correta que é infraestrutura as a service, né, que é a máquina virtual, e software como um serviço, que é o Microsoft iTunes. E aí, meu amigo Anderson, quer falar mais alguma coisa? Acrescentar? Não, Luiz, eu acho que você foi bem abrangente aí no que tange aí a explicação com relação à questão da prova, né? E assim, o que eu tenho a dizer para o pessoal é que assim, essa questão cai que nem água na prova. Isso baseado em experiência própria, né? Eu tive a oportunidade de fazer a prova de AZ900 e essa questão do iTunes, ela cai. Então, pessoal, se liguem nessa questão, porque é uma questão que cai com bastante frequência. Então, é bom a gente já ter a noção e saber que o Intune, ele é um software como serviço. Então, a partir do momento que mencionou isso na questão, a gente já sabe que essa resposta 2, ela já é uma das que a gente tem que marcar na questão. E o que o Luiz mencionou, uma vez que mencionou aqui máquina virtual, a gente sabe que é infraestrutura como serviço. Então, dessa forma, sim, a gente consegue resolver a questão de forma mais rápida. É isso, Luiz. Perfeito, meu amigo, perfeito. Então, vamos embora para a questão 4. Você está procurando implementar serviços em nuvem para a sua organização e ignição TI. Existem diferentes tipos de modelos de implementação de nuvem disponíveis, incluindo modelos de nuvem pública, privada e híbrida. Alguns serviços abrangem todos os tipos de modelo de nuvem, mas cada modelo de nuvem oferece recursos individuais. Quais são as principais características distintivas de uma nuvem pública para outra? Vamos aqui, vamos dar uma olhadinha. Os benefícios da nuvem. Vamos comparar os modelos de nuvem, né, gente? Então, a gente explicou sobre nuvem pública, nuvem privada, né? Todas as nuvens precisam ter os 5 atributos, é importantíssimo. Só que a nuvem pública, o que acontece? Quando você contrata uma nuvem pública, você não tem uma despesa anterior de capital. Lembrando que você não trabalha mais com a infraestrutura, você não trabalha mais com a parte de hardware, né? Com a parte de hardware, você não tem que mais comprar servidores, não tem que mais provisionar um data center. Então, a nuvem pública te dá essa... Você não precisa ter despesa nenhuma em capital, beleza? Os aplicativos também podem ser provisionados rapidamente, né? Uma vez que você precisa de uma máquina virtual, você entra, lembrando que tem o atributo self-service, né? Uma vez que você tem esse atributo, você pode lá, a partir do catálogo, provisionar rapidamente os seus recursos, né? E uma coisa muito boa também é que as empresas pagam conforme o uso, beleza? Quando você vai para a nuvem privada, aí beleza, você tem que adquirir, né? Para iniciar o seu trabalho, você precisa adquirir o hardware, ok? Isso seria, no caso, uma desvantagem, talvez, mas as organizações têm um controle total de recursos de segurança. Lembrando que eu falei sobre isso, né? Que quando você tem um ambiente, o seu ambiente local, né? Você tem ali a sua nuvem privada, te traz mais segurança, porque a rede é apenas da sua organização, né? Então, tem alguns dados que não podem ficar expostos na internet. E as organizações também são responsáveis por atualizar e dar manutenção do hardware, né? A nuvem pública, não. A nuvem pública, no caso da Microsoft, se a Microsoft precisar fazer manutenção, fazer uma atualização, ela vai te mandar um e-mail, vou precisar, né, atualizar, vai ficar fora tanto tempo. Claro que salvo algumas situações, por exemplo, com máquinas reservadas, você consegue ter, né, decidir isso, mas a grande modo, isso não acontece, né? A Microsoft que tem ele que gerencia essa parte de hardware. E quando você vem para a nuvem híbrida, você traz mais flexibilidade, porque você tem tanto as potencialidades da nuvem pública, né, quanto as potencialidades de uma nuvem privada, né? E você decide, né, o que usar em cada uma das duas, né? O que vai deixar público quando você na nuvem pública, o que você vai deixar na nuvem privada. Diante disso, as nossas opções são: quais são as principais características distintivas da nuvem pública? Oferece suporte a sistemas legados? Então, o que é a questão dessa resposta? Nem tudo que funciona local funciona diretamente na nuvem, né? Esse é um ponto. Nem tudo funciona no local, funciona na nuvem. Então você tem que fazer um deparo, você tem que ver quais são os requisitos
que a sua aplicação necessita e vê na nuvem, né, o melhor serviço para poder utilizar. Mas nem tudo que funciona no local funciona na nuvem. Beleza? A escalabilidade, isso aqui, com certeza, né, a nuvem pública ela te dá, né, uma alta escalabilidade. Você pode hospedar dados em seu próprio data center para um controle total? Não. Isso aí a gente já viu que é a nuvem privada. Tá, ok? Preços para conforme o uso. Né? A gente já falou que é pay as you go, né? Quando você tem a nuvem pública, a partir do momento que você usa o catálogo de serviços, você vai pagando conforme o uso. E não há responsabilidade pela manutenção e atualização do hardware, porque quem vai fazer essa manutenção é a Microsoft. Tá ok? Acrescentar alguma coisa, Anderson? Não, Luiz, aí eu acho que você foi bem direcionado na questão. Para essa questão em si, só se for na ótica da prova, mas o contexto geral aí, acho que você deixou bem claro. Pode seguir então, para a próxima. Próxima questão. Questão 5. Você é um administrador sênior da Ignição TI, responsável pelo serviço do Azure. Nos próximos 2 meses, um novo projeto exigirá muitos recursos adicionais, incluindo armazenamento de dados, servidores. Você precisa escolher uma solução para este projeto, levando em consideração os seguintes fatores. Devido à natureza sensível dos dados gerenciados por sua organização, você precisa garantir que os dados sejam mantidos o mais seguros e protegidos possível em todos os momentos. Dependendo das conclusões do próximo projeto, trabalho adicional pode precisar ser realizado, o que exigirá outro grande aumento de recursos. Todo projeto é apenas por um período temporário de 4 meses no máximo. Você precisa minimizar os custos sempre que possível, né? E aí vem aqui as opções. Uma nuvem privada, um novo data center, uma nuvem pública, um servidor local, né? A gente tem que analisar muito bem quais são as considerações, né? A primeira consideração é que os dados são sensíveis, tem que estar mais seguro possível, né? Se está mais seguro possível, a gente já descarta a nuvem pública, né? Não que eu já disse, não que ela não seja segura, mas é melhor que seja no seu ambiente, dentro da sua organização, beleza? Um servidor local, ele atende, né? Ele atende esse requisito. Porém, você precisa minimizar custos e, dependendo da conclusão do projeto, o trabalho adicional pode ser realizado. Você tem que comprar um outro servidor, entende? Então, também descarta essa questão. Um novo data center, a mesma coisa, não faz sentido, né? Então, a única resposta que tem aqui é a nuvem privada, né? A nuvem privada vai te dar essa capacidade, né? Essa capacidade de deixar os seus dados, né, sua organização mantido seguro, né, vai te dar também como tem a questão da elasticidade e escalabilidade, né? Você pode ampliar o uso, né? Você vai ter, né, assim que você precisar adicionar mais recursos, vai ser provisionado automaticamente a partir da automação, né? E você pode usar isso, né, durante de 4 meses, né? Depois você vai diminuir, né? A escalabilidade aumenta e diminui, beleza? Anderson? Então, Luizão, aqui é o seguinte, cara, na ótica da prova, uma vez que menciona que a gente precisa minimizar custos, então a gente já mata logo de cara aqui um novo data center e um servidor local, porque isso aqui requer investimento, certo? E para que a gente possa matar definitivamente a questão, quando ele cita que ele precisa de manter dados protegidos em todos os momentos, não que nem você mencionou, que a nuvem pública não seja segura, mas no caso aqui a privada, todos nós sabemos que é a mais segura. Então, a única questão que resta é a letra A. Beleza. Próxima. Questão 6, então. Você está trabalhando como administrador da Ignição TI. No momento, você está treinando um novo aprendiz e descreveu o tipo de modelo de hospedagem associado a servidores virtuais. Qual tipo de modelo de hospedagem você descreveria? Vamos pensar aí. Um modelo de hospedagem associado a servidores virtuais ou máquinas virtuais, né? A gente já falou sobre isso. Então, quando você trabalha com máquinas virtuais, trabalha diretamente com a rede, diretamente com o ordenamento, né? É IaaS. Acho que não tem muito mais, né? Essa questão, Luizão, tem que ser respondida em 3 segundos, cara. Em 3 não segundos. tem o que pensar. É rápido. Leu, marcou. Próxima questão. Questão 7. Sua empresa de Ignição TI deseja usar o Azure como uma extensão do seu próprio data center local. Você não usará o Azure para hospedar nada, com aplicativos ou máquinas virtuais. Você pretende usar a nuvem apenas para o armazenamento extra. Ao usar uma combinação de um sistema local e um sistema de nuvem pública, que tipo de modelo de hospedagem está sendo usado?
o mesmo que o Anderson falou. É rápido essa aqui. É uma nuvem híbrida. Você está usando serviço na nuvem pública e serviço na nuvem privada. Ok? Então, a união dessas duas é a nuvem híbrida. Exatamente. Questão 8. Você está trabalhando como administrador de ignição TI. Você foi solicitado a criar um relatório para uma próxima reunião, listando os prós e contras de migrar seu serviço de TI para uma nuvem usando o Azure. Um dos benefícios de usar a nuvem é a agilidade. Qual das seguintes explicações você incluiria em seu relatório para descrever o termo agilidade no contexto da nuvem? Essa é uma questão que muitas pessoas ficam em dúvida. Né? Vamos analisar as opções. Vamos começar aqui. Vou começar a D. Habilidade é um sistema de aumentar a sua capacidade facilmente quando atinge a capacidade local. A capacidade de recuperar de uma grande falha de todo o serviço de curto-circuito espaço de tempo. A capacidade de desenvolver e implantar rapidamente, promover implantações de código aberto. E a capacidade de ativar novos recursos em minutos. Quando se fala de agilidade, gente, o que acontece? Quando você tem o seu ambiente local, o seu data center, né? Você precisa criar um data center, a própria nuvem privada. Você tem que... Pensou em criar um projeto, você tem que precisar ver qual servidor, armazenamento, processamento. Então, existe um gap, existe um tempo até você conseguir colocar a sua aplicação no ar. Beleza? Com o advento da nuvem, né, principalmente a nuvem pública, a nuvem privada, você tem o self-service, uma vez que você necessita de uma máquina virtual, você necessita de um web app, você necessita de um container, você vai lá, selecione rapidamente, né, a partir da escalabilidade, da elasticidade, você provisionar o seu recurso. Então, você ganha agilidade. Né? Então, a agilidade no conceito de nuvem, né, é a capacidade de ativar novos recursos em minutos. Né? Quando você fala aqui, a capacidade de desenvolver e implantar rapidamente, talvez implantações de código de área, isso aí já vai mais para a área de DevOps. Okay? Você vem aqui, a capacidade de recuperar em uma grande falha em toda a região, tolerância a falhas, disaster recovery, né? E a habilidade de um sistema de aumentar a sua capacidade facilmente quando atinge a capacidade total é escalabilidade e elasticidade. Então, a nossa resposta é A. Anderson? Então, essa questão, pessoal, é importante ressaltar as duas questões anteriores, porque são exatamente questões onde nós ganhamos tempos devido à complexidade delas serem menores, que nós ganhamos tempos, de repente, para analisar o ambiente que está sendo exposto nesta questão, por exemplo. Essa questão, ela exige um pouco, não que ela seja extremamente difícil, mas ela exige um pouco mais de atenção, né? Porque a gente pode, de repente, confundir as terminologias. Então, como muito bem explicado pelo Luiz, a habilidade de um sistema de aumentar a sua capacidade facilmente quando atinge a capacidade total, isso quer dizer, isso remete à elasticidade. A capacidade de se recuperar de uma grande falha é um disaster recovery, e a capacidade de se desenvolver e implantar rapidamente, promovendo implantações de código diários, vai para a área de DevOps. Então, sobra a questão 9, evidentemente, que é a resposta correta. Com você, Luiz. Bora. Questão 9. Você está trabalhando como administrador da ignição TI. Você foi solicitado a criar um relatório para uma próxima reunião, revisando as diferenças entre modelos de computação SAS, FAS, IaaS e PaaS. Qual dos seguintes modelos de computação em nuvem requer o mais alto nível de envolvimento de sua organização? Então, a gente tem a opção SAS, FAS, IaaS e PaaS. Lembrando, o que esse FAS, né? Esse FAS nada mais que a function as a service, as funções como serviço. A gente vai analisar aqui, vou mostrar para vocês. A gente tem também o que é o famoso serverless, né? Você vai ter, no caso da Microsoft Edge, você tem o Functions e você também tem o Logic Apps. Eu coloquei aqui. Vem para cá. Eu vou mostrar para vocês. O que acontece? Você tem o infraestrutura as a service, né, onde você a sua empresa, né, ela vai contratar o hardware. Você tem o PaaS, que é a plataforma. E aí tem o serverless. O que é o serverless? Eu disse que o PaaS é o seguinte: você vai ser entregue para você uma plataforma, ok? E você vai colocar o seu código. Mas só que ainda você tem uma maleabilidade ali de escolher, por exemplo, o sistema operacional, né? Você tem uma maior flexibilidade do que o serverless.
O cérebro, você vai ter funções prontas, né? Você vai ter orientado à função. Vou dar um exemplo muito simples de um function, como você utiliza um function. Você tem um site de compras, né? E aí os seus clientes estão se cadastram o seu nome, identidades, CPF, né? E aí, quando ele aperta o enviar, né, uma função, aquele evento de apertar o botão, né, vai disparar uma função, uma function, que vai pegar todos aqueles dados, né, e vai colocar no banco de dados, né, vai encaminhar. Se você usar o Logic Apps, né, que é uma outra aplicação, que é um orquestrador, né, ele vai pegar, por exemplo, assim você clica no botão, você dispara o evento, né, a função ela vai processar todos aqueles dados, e a partir do Logic, com a união do Logic Apps, você pode direcionar todos esses dados para um banco de dados, né, para um SQL, para um Cosmos DB. Então, isso é serverless, né? Isso é FAS, tá ok? Então, a gente já aprendeu o que é FAS, o que é SAS, o que é FAS, o que é IaaS, o que é PaaS. E aqui está falando qual é o nível, qual computação em nuvem requer o mais alto nível de envolvimento dessa organização. E o que a gente aprendeu? Que, na verdade, o que tem mais responsabilidade, que a responsabilidade compartilhada fica mais afim do próprio cliente, é a infraestrutura as a service. Então, essa questão também é muito fácil, tem que ser bateu o olho, marcou. Não é isso, Anderson? Exatamente, Luiz. As outras que você mencionou, embora elas requerem um pouco de atenção devido ao nível de complexidade por conta das funcionalidades que são direcionadas ao Azure Function, por exemplo, né, existem algumas features, patches de atualização, mas isso remete no que tange ali de você estar com a plataforma já pré-configurada. Agora, a partir do momento que você tem a maior responsabilidade no que tange ao sistema operacional, gente, é infraestrutura, não tem jeito. Perfeito. Beleza, cara, é isso aí. Próxima, questão 10. Você está trabalhando como administrador da organização TI. No momento, você está treinando um novo aprendiz e descreveu o conceito de disponibilidade. O conceito é relevante para sistemas de TI locais e na nuvem, como o Azure. Qual das seguintes respostas você usaria para descrever o conceito de disponibilidade para o seu aprendiz? O que é ser disponível? O que é o conceito de disponibilidade dentro da nuvem? Às vezes a pessoa acha, estar disponível é estar sempre ligado, né? A máquina está sempre ligada. Não é isso. Estar disponível é você ter o serviço no momento que você precisa. Né? Uma vez que você tem um site, por exemplo, o site pode estar desligado, mas uma vez que o seu cliente ele vai fazer uma compra, tudo liga, né? Tudo liga rapidamente e o seu cliente vai fazer a compra dele. Então, essa é a capacidade. Não é? Então, essa resposta aqui já cai por terra. Um sistema deve ser 100% tempo de atividade. Não. Você tem uma máquina virtual. Você paga conforme o uso, por exemplo. Você vai lá, e você só vai usar, por exemplo, uma faixa de 7 horas da manhã até as 5 da tarde. Você vai largar sua máquina ligada, gastar mais do que necessário? Não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, a questão da disponibilidade nada mais é que você ter o acesso quando você precisa. Né? Então, isso aqui já está errado. Um sistema que possui um único ponto de falha. Ponto de falha aí a gente vai remeter à tolerância a falhas, a disaster recovery, né? Não é que você vai por disponibilidade. Essa questão, a próxima opção, a porcentagem de tempo que o sistema responde adequadamente às solicitações expressa por uma porcentagem ao longo do tempo. Então, é o que a gente acabou de dizer. Na verdade, é isso. Quando você precisa de usar o serviço, se o serviço estiver inativo, ele vai ligar rapidamente, né? E aí você vai conseguir consumir aqueles recursos, beleza? E aqui um sistema que pode aumentar e diminuir dependendo da demanda do cliente. Isso a gente já falou que é o quê? Elasticidade. Um sistema que pode aumentar, né? Elasticidade, que é a capacidade. Né? E o processo é escalabilidade. Quer acrescentar alguma coisa, Anderson? Cara, essa questão tem que prestar atenção porque ela tem uma pegadinha, né? Como você mesmo mencionou. O fato de estar 100% de tempo ligado, isso não quer dizer que está 100% disponível. Então, a disponibilidade ela tem muito mais a ver com o tempo de resposta em relação à porcentagem que aquele serviço, aquela aplicação ou aquele dado até mesmo vai estar disponível. Então, no momento que você precisou, ele tem que estar disponível. Para isso, o equipamento não precisa estar o tempo todo 100% ligado. Né? Então, eu acho que a gente precisa prestar bem atenção nessa questão com relação à letra A, né, e a letra C. Tem uma diferença aqui que ela está bem granular, então a gente tem que ficar esperto com isso aí. Mas eu acho que você discorreu bem a questão aí, partimos para a questão de número 11, então. Então,
Por hoje, nossa Aí, última no caso, questão, a seria a questão número letra 11. C, né? Questão Isso, letra 10, letra C. C. Então, a nossa última questão dessa aula, a questão 11. Você está atualmente trabalhando em um projeto para revisar e aconselhar sobre a possibilidade da Iniciação TI mover seus sistemas de TI totalmente para a nuvem, usando o Azure. No momento, você está criando um guia explicativo básico para serviços em nuvem. No guia, você precisa explicar o tema infraestrutura como serviço. Quais opções a seguir não é um exemplo de infraestrutura como serviço e não deveria ser incluído no guia? Então, isso é uma outra questão de ficar muito, muito esperto, né? Porque aqui está falando, quais opções a seguir não é um exemplo. E aqui, ó, as opções. Conjunto de escala de máquina virtual, que é Virtual Machine Scale 7. Máquina virtual é IaaS, beleza? Já falou sobre isso. A própria B, máquina virtual. C, rede virtual, que na verdade é a parte de rede. Isso aqui, essas duas, então é uma dessas duas, beleza? Só que a gente tem que ficar muito esperto em relação à pegadinha dessa D. Porque um banco de. A nuvem, ela fornece banco de dados. Porém, quando você provisiona uma VM, né? E você vai usar um banco de dados dentro daquela VM, né? Na verdade, você está contratando infraestrutura as a service. Você está contratando AVM. E aí você, a partir da sua equipe TI, você vai provisionar seus aplicativos, vai provisionar um banco de dados lá dentro. Beleza? Então, isso ainda é infraestrutura as a service. Quando você vem para o cenário do banco de dados SQL do Azure, né, aí você está trabalhando com PaaS. Né, você tem toda uma plataforma, né, otimizada para receber os seus dados. Né? Então, uma dessas opções aqui, a única opção que é a correta é a E. Tá ok? Então, mais alguma coisa, antes? Não, acho que você explicou bem também aí, Luiz. É a questão de você analisar a questão e identificar o não. A partir do momento que é o não, cara, tem que tomar cuidado para não para se não o próprio não, para você não se confundir. Então você elimina aqui tudo que diz respeito à infraestrutura e precisa apenas tomar cuidado no que você mencionou com relação ao banco de dados, porque nós temos dois modelos, né? Uma vez que você provisiona um banco de dados em uma VM, é uma infraestrutura, ou seja, a responsabilidade aqui é sua. Então, é infra. Já elimina também, o que acontece? Sobra o banco de dados que é do SQL, que é plataforma como serviço. Então, a nossa questão seria a letra E. Sendo assim, a gente encerra o nosso simulado, cara. Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Para esse treinamento épico. É um treinamento mão na massa, intensivo. Veja só aqui o que eu separei para esse treinamento, que vai levar a sua carreira para um próximo nível. É um treinamento que tem como objetivo apresentar os principais pilares do Well Architect, as arquiteturas de IaaS, PaaS e também a estrutura aqui de Data Warehouse e também como que eu faço a implementação de DevOps. Eu vou passar com você, durante 2 dias, um treinamento 100% prático, com projetos reais. Eu vou te ajudar a implementar uma solução dentro do Microsoft Azure. Todo esse conteúdo, ele é preparatório para as certificações AZ900, AZ104, AZ500 e também AZ204. Então, a partir de agora, já estão abertas as inscrições para a lista de espera de pré-vendas da imersão Cloud Expert. Dia 28, dia 29, dia inteiro, eu vou estar contigo, ensinando você através de projetos reais, um treinamento mão na massa, 100% prático, para você aprender a migrar e a instalar os seus servidores e sistemas em cloud e levar, obviamente, a sua carreira para um próximo nível. Só um detalhe, esse treinamento ele é muito concorrido por conta do atendimento e da forma com que a metodologia ela é aplicada. Clica aqui abaixo, veja todos os depoimentos das pessoas que de alguma forma realizaram esse treinamento e foram aprovadas nas certificações e estão hoje no mercado recebendo inúmeras oportunidades. Então, esse é um convite para você vir participar comigo, dia 28, dia 29 de maio, das 9 às 6 da tarde, às 5, 6 da tarde, de uma imersão 100% prática. Corra,
corra para a lista de espera, entre, seja um dos primeiros, porque as pessoas que se inscrevem logo no início, que assim que abrem as inscrições, elas recebem alguns descontos e alguns bônus exclusivos, justamente porque elas foram uma das primeiras inscritas. Ok? Te vejo, então, na lista de espera e eu aguardo você na Imersão Cloud Expert.